Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Era uma daquelas tardes em que o pôr do sol espalhava seus tons quentes pelo céu como o último traço de um artista apaixonado. Eu era Michael, um homem não tão jovem para sonhar, mas velho demais para contos de fadas. Voltei do trabalho, meu caminhão entoando uma melodia familiar e reconfortante. Minha mente era um redemoinho de estratégias de negócios, mas ao virar na nossa entrada, a visão da nossa aconchegante casa coberta de era aliviava o peso do dia dos meus ombros. Ao entrar, o som da risada das crianças me envolveu como um abraço amoroso. Minha casa era uma sinfonia animada de alegria, com Laura, minha esposa, conduzindo a orquestra dos nossos 4 filhos. Papai chegou, gritou Dani, nosso energético filho de 8 anos, enquanto passava correndo por mim, quase tropeçando nos próprios pés. Laura surgiu da cozinha, um toque de farinha na bochecha, seu sorriso caloroso, mas um tanto distraído. Oi, você voltou cedo, ela disse, sua voz carregando a melodia da rotina. Antes que eu pudesse responder, Sophie, a mais nova com 4 anos, com cachos saltitantes como molas, correu até mim, seus olhos brilhando de excitação. Papai, papai, olha, ela gritou, empurrando um pedaço amassado de papel em minhas mãos. Era um desenho de criança, inocente e vibrante. Mas ao alisá-lo, meu coração gaguejou. Representava 2 figuras em um carro, uma inconfundivelmente Laura com seu característico cabelo comprido e a outra, inconfundivelmente tia Sarah, a irmã mais nova do meu pai, conhecida pelo seu corte de cabelo curto e sorriso largo. Nossa, que obra-prima, Soph, eu disse, forçando uma risada, tentando esconder o aperto súbito no peito. É a mamãe e a tia Sarah. Elas foram fazer uma viagem de carro. Sophie explicou, pulando em seus calcanhares. Uma viagem de carro, eu repeti, minha voz um tom mais alto que o normal. Quando elas foram fazer uma viagem de carro, abóbora. Laura, que observava à distância, se aproximou. É só a imaginação dela, Mike. Você sabe como ela adora inventar histórias. É, papai, elas foram vroom. Sophie imitou um carro, rindo, alheia à confusão que despertava em minha mente. Eu me ajoelhei ao nível de Sophie, oferecendo-lhe um sorriso. Isso parece uma aventura divertida. A mamãe e a tia Sarah gostaram da viagem? Sophie assentiu com entusiasmo. Sim. Elas viram um cachorro grande e comeram sorvete. Laura interveio, sua voz ligeiramente tensa. Sophie, querida, por que você não mostra ao papai sua nova casinha de bonecas? Ela gentilmente empurrou Sophie, que me arrastou animadamente para o quarto dela, tagarelando sobre seus brinquedos. Mais tarde naquela noite, depois de as crianças estarem aconchegadas na cama, Laura e eu nos sentamos na sala de estar, a televisão piscando e projetando sombras nas paredes. O desenho jazia esquecido na mesa de centro, mas sua imagem queimava em minha mente. Laura, a Sarah tem passado por aqui recentemente? Perguntei, tentando parecer casual. Não realmente. Por quê? Laura respondeu, seus olhos na TV, sem encontrar os meus. Só curiosidade. O desenho da Sophie me fez pensar, eu disse, meu olhar fixo nela, procurando algo, qualquer coisa, que pudesse explicar a inquietude que me roía. É só a imaginação de uma criança, Mike, Laura disse, sua voz uma mistura de cansaço e irritação. Você está interpretando demais. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse apenas a inocência da mente de uma criança, tecendo contos do nada. Mas enquanto eu deitava na cama naquela noite, a imagem do desenho me assombrava. Por que Sophie imaginaria um cenário tão específico? Por que elas juntas? O sono me escapava enquanto as perguntas se multiplicavam, cada uma mais inquietante que a anterior. À medida que a noite se aprofundava, também aumentava a minha sensação de inquietude. O desenho, uma simples brincadeira de criança, havia aberto uma porta para dúvidas que eu nunca soube que existiam. Mal sabia eu, era apenas o começo de uma jornada que desvendaria o próprio tecido do nosso tapeçaria familiar. Os dias que se seguiram à inocente revelação de Sophie sobre o desenho se transformaram em semanas,
E cada momento que passava estava impregnado de uma crescente sensação de inquietação. Minha mente outrora clara agora vagava através de uma névoa de dúvida, fazendo-me questionar até os gestos mais simples de Laura. Começou de forma sutil. Pequenas coisas, como o telefone de Laura vibrando mais do que o habitual, suas retiradas apressadas para atender ligações e suas frequentes saídas inexplicadas. Apenas resolvendo algumas coisas, Mike, ela dizia, seu sorriso não alcançando completamente seus olhos. Numa noite de terça-feira, enquanto eu organizava ferramentas na garagem, Jack, nosso filho de 10 anos, entrou com as sobrancelhas franzidas em confusão. Pai, por que a mamãe sai toda quinta-feira à noite? Ela nunca fez isso antes. Eu pausei, com uma chave inglesa na mão. Talvez ela tenha entrado para um clube de leitura ou algo assim, amigo. Sua mãe também merece um tempo para ela, sabia? Mas ela nunca nos fala sobre nenhum clube de leitura, Jack insistiu, seus olhos inocentes buscando uma resposta. Eu vou falar com ela, Jack, eu disse, bagunçando seu cabelo, tentando aliviar suas preocupações. Naquela noite, depois do jantar, eu abordei o assunto. Laura, Jack mencionou que você tem saído às quintas-feiras. O que está acontecendo? Laura mexia no chá, seu rosto uma máscara de calma. Ah, é só uma nova aula de yoga que encontrei. Estou tentando manter a forma. Seu tom era casual, mas havia algo na maneira como ela evitava meu olhar que enviou uma onda de dúvida por mim. Uma aula de yoga? Que ótimo, querida. Onde é? Talvez eu possa me juntar a você alguma vez, eu disse, meio brincando, meio sério. Laura riu, um som que uma vez aliviou todas as minhas preocupações, mas que agora parecia ecoar com significados ocultos. Você e yoga? Eu pagaria para ver isso. Mas é uma aula só para mulheres, Mike. Desculpe. Eu ri junto, mas por dentro, minha mente era um turbilhão de perguntas. Na quinta-feira seguinte, a curiosidade venceu. Decidi surpreender Laura em sua aula de yoga. Dirigi até o endereço que ela havia mencionado casualmente, apenas para descobrir que era um charmoso café, não um estúdio de yoga. Meu coração afundou. Sentei-me em meu caminhão do outro lado da rua, observando a entrada. Depois de cerca de meia hora, Laura saiu, não com roupas de yoga, mas com suas roupas normais, acompanhada pela tia Sarah. Elas pareciam absortas em uma conversa profunda e sincera. Confrontei Laura naquela noite. Como foi a yoga? Eu perguntei, minha voz estável, mas minhas mãos tremendo. Foi boa, relaxante, Laura respondeu, sem levantar os olhos de seu livro. Engraçado, porque fui até o endereço que você deu. É um café, Laura. Os olhos de Laura encontraram os meus. Um lampejo de algo indefinível cruzou seu rosto. Ah, devo ter te dado o endereço errado. O estúdio fica a algumas quadras daqui. Eu queria acreditar nela, mas a semente da dúvida havia sido plantada, crescendo mais forte a cada resposta evasiva. A inquietação se tornou uma companhia silenciosa e constante, espreitando nas sombras de nossas conversas, nossos olhares compartilhados. Comecei a prestar mais atenção nas rotinas de Laura, suas ligações, suas mensagens de texto. Cada "eu vou chegar tarde hoje" ou "o estou saindo com Sarah" parecia uma peça de um quebra-cabeça que eu não conseguia resolver. Então veio o dia que mudou tudo. Eu estava em casa mais cedo do trabalho, e ao entrar na casa, ouvi risadas no quintal. Olhando pela janela, vi Laura e tia Sarah, suas cabeças próximas, compartilhando uma piada ou um segredo. A risada delas soava despreocupada, mas para mim, era o canto de uma sereia, atraindo-me para um mar de dúvidas. Saí para fora, minha presença lançando um frio repentino sobre a alegria delas. Aproveitando a tarde, perguntei, tentando parecer despreocupado. Laura olhou para cima, surpresa. Mike. Você chegou cedo. Sarah só passou para uma visita. Tia Sarah levantou-se, limpando as calças. Só colocando o papo em dia com minha cunhada favorita. O ar estava espesso com palavras não ditas. Assenti, forçando um sorriso. Bom te ver, Sarah. Quando Sarah partiu, Laura tentou explicar. Ela estava na área, pensou em passar. Assenti novamente,
sem confiar na minha voz. Minha mente voltou ao desenho, ao café, às risadas das quais eu não fazia parte. As peças estavam se encaixando, mas eu desesperadamente não queria que elas se encaixassem. Naquela noite, enquanto Laura dormia ao meu lado, sua respiração estável e calma, eu fiquei acordado, olhando para o teto. A mulher que eu amava, a vida que construímos, era tudo uma fachada. Meu coração ansiava por respostas, mas eu temia o que elas poderiam revelar. Os próximos dias foram um borrão de rotina, cada interação com Laura tingida pela amargura da suspeita. Eu sabia que tinha que descobrir a verdade, não importava o quão dolorosa ela pudesse ser. As suspeitas crescentes eram como um veneno, infiltrando-se no próprio alicerce do nosso casamento, e eu não podia deixar que isso continuasse mais. O desenrolar começou em uma sombria quinta-feira, daquelas em que o céu é um manto de cinza, espelhando meus pensamentos turbulentos. Eu tinha tirado o dia de folga, citando uma dor de cabeça fictícia. Na verdade, meu mal-estar era a suspeita roedora que me consumia. Laura, alheia à minha tempestade interna, beijou-me de despedida, murmurando sobre seus planos usuais de quinta-feira. Eu a observei partir, sua figura desaparecendo na névoa da manhã. No momento em que seu carro virou a esquina, entrei em ação. Eu tinha decidido um plano, algo saído de um romance policial. Liguei para Tom, nosso vizinho e um velho amigo do colégio, que possuía um conjunto de câmeras de segurança com visão da nossa rua. Ei, Tom, posso passar aí? Preciso de um favor, eu disse ao telefone, tentando soar casual. Claro, Mike. Tudo bem. A voz de Tom estava tingida de preocupação. Algumas coisas estranhas estão acontecendo por aqui. Talvez precise verificar suas câmeras, eu disse. Minutos depois, eu estava na sala de estar de Tom, uma xícara de café nas mãos, mas intocada. Tom retrocedeu às imagens das quintas-feiras passadas. Meu coração palpitava enquanto assistia a nossa rua ganhar vida na tela. Lá estava ela, Laura, saindo todas as quintas-feiras no mesmo horário. Mas era o retorno que me cortava a respiração. Cada vez, algumas horas depois, um carro estacionava, e tia Sara saía, olhando ao redor antes de entrar furtivamente em nossa casa. Parece que Laura está recebendo uma visita, Tom notou, alheio à tempestade que se formava dentro de mim. Parece que sim, eu consegui dizer, minha voz um eco vazio. Agradeci a Tom e saí, minha mente acelerada. O quebra-cabeça estava se montando, cada peça uma punhalada de traição. Mas eu precisava de mais, algo inegável. Decidi contratar um detetive particular. Parecia extremo, mas a necessidade da verdade superava minhas reservas. Encontrei através de uma busca discreta online, um cara chamado Rick, que prometia profissionalismo e confidencialidade. Rick e eu nos encontramos em um restaurante tranquilo na periferia da cidade. Preciso saber o que está acontecendo quando não estou por perto, eu disse a ele, expondo os fatos. Rick ouviu, seu rosto inexpressivo. Vou seguir o protocolo usual, vigilância, rastreamento de movimentos. Mas preciso ser claro, Sr. Smith. Às vezes, a verdade não é o que esperamos. Eu entendo, eu respondi, um nó formando-se em minha garganta. A semana seguinte foi um borrão. Segui minhas rotinas diárias, uma casca de normalidade, enquanto por dentro, uma tempestade rugia. Rick me ligava com atualizações. A rotina da tia Sara era irregular, difícil de definir, mas ela visitava nossa casa frequentemente às quintas-feiras, ficando por horas. Meu coração afundava mais a cada relatório. Então veio o dia em que Rick ligou com um tom diferente na voz. Sr. Smith, é melhor você ver isso pessoalmente. Estou te enviando algumas fotos por e-mail. As fotos eram claras, inconfundíveis. Mostravam Laura e tia Sara em um parque isolado, sua linguagem corporal íntima, muito além dos limites de afeto fraternal. Meu mundo desmoronou com cada pixel dessas imagens. Eu confrontei Laura naquela noite. Onde você esteve hoje? Perguntei, contendo a tempestade dentro de mim. Apenas saí com a Sara. Fomos almoçar, Laura respondeu, sem consciência da avalanche que estava prestes a enfrentar. Deslizei as fotos pela mesa. Seu rosto empalideceu ao pegá-las.
De onde você tirou essas? Sua voz era quase um sussurro. Contratei alguém para descobrir a verdade, eu disse, minha voz firme, mas meu coração despedaçando. Os olhos de Laura encheram-se de lágrimas. Mike, eu posso explicar. Explicar? Como você explica isso, Laura? Eu gesticulei para as fotos, minha voz subindo apesar dos meus esforços para controlá-la. Não é o que parece. Ela gaguejou, mas as palavras soavam vazias, até para os ouvidos dela. Precisamos conversar, Laura. Conversar de verdade. O que está acontecendo? Eu exigi, minha voz carregada com uma dor tão profunda que até me surpreendia. A conversa que se seguiu foi a mais difícil da minha vida. Laura confessou ter se aproximado de Sarah, encontrando nela uma companhia que aparentemente eu falhei em fornecer. Cada palavra era um prego no caixão do nosso casamento. Enquanto ela falava, com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu sentei lá, entorpecido. A vida que eu pensei conhecer, a pessoa que eu pensei amar, tudo parecia uma mentira. Depois que Laura foi para a cama, eu me sentei sozinho na sala escura, as sombras parecendo zombar do meu estado quebrado. A verdade que eu tinha buscado agora era meu algoz, e o caminho à frente se apresentava como uma trilha escura e desconhecida. O ar estava pesado com palavras não ditas enquanto eu me sentava à mesa da cozinha na manhã seguinte, com uma xícara de café esfriando à minha frente. Laura estava no andar de cima, provavelmente lutando com seu próprio conjunto de demônios. Hoje era o dia que eu não podia deixar passar sem um confronto. Ouvi seus passos, hesitantes, enquanto ela descia as escadas. Ela apareceu na porta da cozinha, seus olhos vermelhos, um contraste gritante com seu eu geralmente composto. Mike, precisamos conversar, Laura começou, sua voz mal ultrapassando um sussurro. Concordo, eu respondi, minha voz firme apesar da agitação interior. Ela se sentou à minha frente, mantendo uma distância frágil. Sobre o que você viu e sinto muito que você tenha descoberto dessa forma. Desculpa pelo engano ou por ter sido pega. Minhas palavras eram afiadas, cortando o silêncio denso. Laura estremeceu, eu nunca tive a intenção de te machucar. Simplesmente, e aconteceu. Eu suspirei, uma mistura de frustração e angústia. Quanto tempo, Laura? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Ela hesitou, então sussurrou. Alguns meses, e eu estava confusa. Perdida. Eu balancei a cabeça, incredulidade e raiva se misturando no meu coração. E a tia Sarah? Ela significava mais para você do que nosso casamento? Não, não era assim. Era apenas uma conexão, uma fuga. Sua voz se perdeu, sem encontrar as palavras certas para justificar suas ações. Uma fuga? De quê? Da nossa família? Dos nossos filhos? Eu não conseguia manter a amargura fora da minha voz. Os olhos de Laura se encheram de lágrimas, eu me sentia presa. Mike. Eu amo nossa família, mas sentia que estava me perdendo. E isso justifica trair nosso casamento? Eu me levantei, incapaz de conter a raiva que crescia dentro de mim. Ela estendeu a mão, que tremia. Por favor, Mike, vamos tentar resolver isso. Pela nossa família. Eu recuei, evitando seu toque. Como podemos? Depois de tudo, confiança não funciona assim, Laura. Ela se levantou, desespero em seus olhos. Eu farei qualquer coisa. Aconselhamento, terapia e o que for preciso. Eu balancei a cabeça, minha decisão clara apesar da dor. Preciso de tempo, Laura. Tempo para pensar, para entender tudo isso. Ela assentiu, as lágrimas correndo pelo seu rosto. Eu te darei todo o tempo que precisar. Só não quero te perder. Eu me virei, sentindo um abismo se alargando entre nós. Você deveria ter pensado nisso antes. Deixando Laura parada na cozinha, eu saí para tomar um ar. O mundo parecia diferente agora, pintado em tons de traição e dor. Mais tarde naquele dia, liguei para minha irmã, Ana. Eu precisava conversar com alguém, alguém fora do caos da minha própria casa. Ana, preciso de sua ajuda, eu disse assim que ela atendeu. O que está acontecendo, Mike? Sua voz estava impregnada de preocupação. É sobre a Laura e a tia Sarah.
Descobri que elas têm e se visto. Houve uma inalação aguda do outro lado. Ah, Mike. Sinto muito. Como você descobriu? Eu contei os eventos das últimas semanas, as suspeitas crescentes, o detetive particular e o confronto. Meu Deus, que terrível! O que você vai fazer? Ana perguntou, sua voz cheia de compaixão. Ainda não sei. Mas acho que preciso conversar com a tia Sarah. Confrontá-la sobre isso. Pode ser uma boa ideia. Pelo menos para ter algum encerramento, Ana sugeriu. Eu assenti, mesmo que ela não pudesse ver. Sim. Vou ligar para ela. A conversa com a tia Sarah foi marcada para o dia seguinte em um café local. Eu precisava de respostas, e não descansaria até obtê-las. Sentado no café, esperando por Sarah, meu coração batia forte contra meu peito. Este era o momento da verdade. Vi ela se aproximando, seus passos hesitantes, seu rosto uma máscara de preocupação. Mike, ela começou assim que se sentou. Por quê, Sarah? Por que minha esposa? Eu a interrompi, minha voz uma mistura de raiva e dor. Sarah suspirou, olhando para suas mãos. Não foi planejado, Mike. Simplesmente aconteceu. Isso é o que a Laura disse. É o melhor que você pode fazer? Simplesmente aconteceu? Minhas palavras estavam carregadas de sarcasmo. Mike, eu nunca tive a intenção de te machucar ou a família. Foi um erro. A voz de Sarah era suave, arrependida. Um erro que durou meses? Não consegui esconder a amargura. Ela assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Sinto muito, Mike. De verdade. Eu a olhei, a mulher que tinha sido como uma segunda mãe para mim, agora a arquiteta do meu desgosto. Desculpa, não conserta isso, Sarah. Não conserta nada. Ela estendeu a mão, mas eu me levantei, empurrando a cadeira para trás. Não posso fazer isso. Não agora. Ao me afastar, eu sabia que esse confronto era apenas o começo. Havia decisões a serem tomadas, futuros a serem reescritos. Mas naquele momento, tudo o que senti foi uma profunda sensação de perda, pelo meu casamento, minha família e a confiança que eu tinha nas pessoas que mais amava. No rescaldo das revelações e confrontos, nossa casa tornou-se um campo de batalha silencioso de palavras não ditas e olhares evitados. Os dias se estendiam, cada um repetição do último e Laura tentando se aproximar, eu me afastando cada vez mais. Numa noite fria, sentei-me na sala de estar, perdido em pensamentos. As crianças estavam na casa da Ana, dando a Laura e a mim um espaço muito necessário para conversar. Ela entrou, hesitante, com uma fragilidade que eu não tinha visto antes. Mike, podemos conversar? A voz de Laura era suave, quase suplicante. Eu assenti, o peso da situação assentando pesadamente sobre meus ombros. Ela respirou fundo. Eu sei que quebrei tudo. Mas estou disposta a consertar. Marquei uma consulta com um conselheiro. Quero mudar, por nós, pela nossa família. Olhei para ela, a mulher que amei por mais de uma década, agora uma estranha para mim. Não sei se isso é suficiente, Laura. Como podemos simplesmente voltar? Não se trata de voltar, Mike. É sobre construir algo novo. Por favor, nos dê uma chance, seus olhos imploravam. Eu preciso de tempo, Laura. Tempo para pensar. Para ver se posso e se podemos superar isso. Eu respondi, minha voz quase inaudível. Ela assentiu, lágrimas brotando em seus olhos. Eu entendo. Pegue todo o tempo que precisar. As semanas seguintes foram um borrão de movimentos. Eu me atirei no trabalho, evitando o vazio da nossa casa. Laura começou suas sessões de aconselhamento, e embora tentasse falar sobre elas, eu não conseguia me forçar a ouvir. Uma noite, voltei para casa tarde. A casa estava silenciosa, as crianças já dormindo. Laura estava sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá à sua frente. Mike, quero que você saiba que estou realmente tentando. O conselheiro diz que vai ser um processo longo, mas estou comprometida com ele, ela disse, sua voz firme. Sentei-me à sua frente. E quanto a nós, Laura? Onde nós estamos nisso tudo? Ela estendeu a mão sobre a mesa, parando no meio do caminho.
Quero acertar as coisas. Mas sei que não é só minha decisão. É nossa. E respeitarei o que você decidir. Olhei para ela, o amor familiar, mais distante da minha vida. Eu agradeço isso. Mas não sei se posso e se estou pronto para decidir alguma coisa ainda. A tensão entre nós era palpável, um lembrete constante do abismo que havia se formado. Éramos duas pessoas, vivendo sob o mesmo teto, ligadas por memórias compartilhadas e filhos, mas mundos à parte. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O choque inicial deu lugar a uma dor surda, um lembrete constante da traição. Laura continuou sua terapia, e eu admirei seu comprometimento, mas isso fez pouco para diminuir a distância entre nós. Uma tarde, ao buscar as crianças na escola, Dani, nosso filho mais novo, olhou para mim com seus grandes olhos inocentes. Papai, quando a mamãe vai ser feliz de novo? Eu me agachei, puxando-o para um abraço. A mamãe está passando por um momento difícil, amigo. Mas ela está tentando melhorar. Todos nós estamos. Ele assentiu, seus pequenos braços envoltos em mim. Eu só quero que a gente seja uma família de novo. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Na nossa própria dor, tínhamos esquecido os pequenos pegos no fogo cruzado. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, eu me sentei com Laura. Precisamos pensar nas crianças. Isso, e seja lá o que for entre nós, está afetando-os. Ela assentiu, um olhar de resolução em seus olhos. Eu sei. E me desculpe por isso. Eles não merecem nada disso. Precisamos tomar algumas decisões, Laura. Sobre nós. Sobre nosso futuro, eu disse, a finalidade da situação se aprofundando. Ela alcançou minha mão, e desta vez, eu não me afastei. Eu sei. E o que quer que você decida, eu entenderei. Só quero que você saiba que estou aqui, pronta para trabalhar nisso, se você estiver. Olhei para ela, nossa mão na minha, uma conexão que já foi inquebrável. Agora, parecia frágil, hesitante. O rescaldo da nossa provação foi mais do que apenas a traição, foi a realização de que, às vezes, o amor não é suficiente para curar todas as feridas. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas, lançando um padrão de sombras sobre a mesa de café da manhã onde eu estava sentado, uma caneca de café aconchegada em minhas mãos. A casa estava silenciosa, as crianças na escola e Laura em sua sessão de aconselhamento. O silêncio era uma companhia agridoce, refletindo o abismo que havia crescido entre nós. Passei inúmeras noites olhando para o teto, lutando com meus pensamentos. A traição, a dor e a confiança despedaçada tocavam em minha mente como um disco quebrado. E nessas horas silenciosas, surgiu uma realização e seguir em frente não era apenas uma opção, era uma necessidade. Mais tarde naquele dia, sentei com Laura para uma conversa, a mais desafiadora até então. Laura, passamos por muito, comecei, minha voz firme apesar da agitação interior. Ela assentiu, seus olhos encontrando os meus. Sim, passamos. Tenho pensado muito. Sobre nós, nossa família e nosso futuro, continuei. E a voz de Laura era hesitante, uma mistura de esperança e medo. Acho que é melhor se seguirmos caminhos separados, eu disse, as palavras pesando em minha boca. Seu rosto caiu, uma aceitação silenciosa em seus olhos. Eu temia que você dissesse isso. Mas eu entendo, Mike. Eu realmente entendo. Tentamos, Laura. Mas algumas coisas simplesmente não podem ser consertadas, eu respondi, meu coração pesado com o peso da minha decisão. Eu sempre lamentarei o que fiz, Mike. E sinto muito, por tudo, ela sussurrou. Eu sei, eu disse, e naquele momento, percebi que perdoar não era sobre esquecer, era sobre encontrar paz. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de mudanças. Decidimos copaternar, colocando o bem-estar de nossos filhos acima de tudo. Laura encontrou um pequeno apartamento nas proximidades, e organizamos um cronograma que permitia às crianças passar tempo com ambos. Eu sempre estarei lá para as crianças, Mike. Elas são o meu mundo, Laura disse no dia em que se mudou. Eu sei que estará. E farei o mesmo, eu respondi, um entendimento mútuo entre nós.
A vida se assentou em uma nova normalidade. As crianças se ajustaram melhor do que eu esperava, sua resiliência sendo uma fonte constante de admiração para mim. Laura e eu mantivemos um relacionamento cordial, unidos pelo nosso amor pelas crianças. Um dia, ao deixar as crianças no novo lugar de Laura, ela hesitou antes de entrar. Mike, só quero que você saiba, estou feliz por você. Se você encontrar outra pessoa, alguém que te faça feliz, ficarei contente. Olhei para ela, vendo a sinceridade em seus olhos. Obrigado, Laura. Desejo o mesmo para você. Com o tempo, as arestas afiadas da traição se suavizaram, dando lugar a um sentimento de aceitação. Concentrei-me no meu trabalho, meus filhos e na reconstrução de uma vida que havia sido virada de cabeça para baixo. Então, inesperadamente, alguém novo entrou em minha vida. Seu nome era Emily, uma mulher vibrante cuja risada era como um bálsamo para minha alma ferida. Nos conhecemos em um evento comunitário local, nossa conversa fácil e cheia de risadas. A vida é muito curta para morar no passado, não é? Emily disse em um dos nossos primeiros encontros, seus olhos brilhando com um entusiasmo pela vida. É sim. Estou aprendendo a olhar para frente, não para trás, eu respondi, sentindo um senso de esperança que não sentia há muito tempo. Nosso relacionamento cresceu, devagar mas firmemente. Apresentá-la às crianças foi um grande passo, um que abordei com uma mistura de empolgação e apreensão. Papai, a Emily vai ser nossa nova mãe? Dani perguntou uma noite, sua pergunta inocente pairando no ar. Não, amigo. Sua mãe sempre será sua mãe. A Emily é apenas alguém muito especial para mim, eu expliquei, tentando aliviar suas preocupações. Emily foi maravilhosa com as crianças, seu calor e bondade os conquistando. E enquanto eu os observava interagir, uma sensação de paz se instalou sobre mim. Talvez, só talvez, houvesse uma chance de felicidade depois de toda a dor. Laura e eu permanecemos em contato, principalmente sobre as crianças. Uma noite, ela ligou, sua voz soando diferente. Mike, só queria dizer, estou feliz por você. Por você e pela Emily. As crianças parecem gostar muito dela, ela disse. Obrigado, Laura. Isso significa muito, eu respondi, apreciando o encerramento que suas palavras ofereciam. A vida lançou suas curvas, mas nessas provações, encontrei uma força que nunca soube que tinha. Seguir em frente não era apenas deixar o passado para trás, era abraçar o futuro, seja lá o que ele reservasse. E ao olhar para minha vida, para as crianças rindo no quintal, para Emily arrumando a mesa para o jantar, eu sabia que, apesar de tudo, havia encontrado uma maneira de seguir em frente.